Olá, meus amigos de casa, meus amigos presenciais, sejam muito bem-vindos. Essa é a aula inaugural do nosso curso sobre as inovações do novo CPC. Meu nome é Alexandre Flecha, eu sou professor de Direito Processual Civil aqui no Rio de Janeiro e sou advogado também. Os outros professores que integram esse curso são o professor Daniel Macedo, que é defensor público federal aqui no Rio de Janeiro, e o professor Fabrício Bastos, que é promotor de justiça também aqui no Rio de Janeiro. Nós todos temos experiência há mais de 10 anos como professores e trouxemos para esse curso algumas bases fundamentais. Primeiro, a nossa experiência diversificada. Eu como advogado, o Daniel como advogado público, que é um defensor, o Fabrício como promotor. Nós trazemos a nossa experiência de magistério também e trazemos a experiência no direito processual civil. E a partir de agora eu falo por mim. Quando o Fabrício e o Daniel vierem, eles vão falar por eles. Mas a partir de agora eu falo por mim. Eu estou muito feliz de estar começando esse curso. Para vocês é uma novidade e imaginem para mim, eu sou professor há 16 anos. E nesses 16 anos eu repito o que está no Código de Processo Civil de 73. Eu repito o que está naquele código de 16 anos fazendo isso. É muito tempo, a maioria de vocês acho que não falava nessa época. Falava? Isso, muito obrigado, né? Ótimo. E eu estou particularmente feliz porque agora nós temos algo novo para falar. Nós vamos falar sobre o novo Código de Processo Civil. E esse código, ele foi aprovado em 2015 com a vacácio de 1 ano e, portanto, em 2016 ele já estará valendo. E ele tem algumas peculiaridades. Me permitam voltar um pouco no tempo. Em 1990, o CPC de 73 já estava obsoleto, já estava um pouco ultrapassado, e se pensou em criar um novo Código de Processo Civil. Isso em 90. 2015 é o CPC, então, de 90 para 2015, 25 anos passados, já se pensava em fazer um novo código. A curiosidade é que o Código de Processo Civil anterior era de 73. Para 90, o pessoal do direito é ruim de matemática, né? 73, 90, dá o quê? 27? 17 ou 27? Certeza? Isso. 73, 90, isso. 17 anos. O código tinha só 17 anos e ele já era ultrapassado e ele já era velho. Para vocês terem uma ideia comparativa, o Código Civil anterior era de 16 e só em 2002 foi aprovado um novo código, 84 anos depois. Por que o Código Civil pôde durar 84 anos e bem, e o Código de Processo Civil tinha apenas 17 anos e ele já era ultrapassado? Já se falava em criar um novo código. Porque o direito civil existe desde o direito romano. Até hoje a gente usa expressões em latim no direito civil porque elas são oriundas do direito romano. Então, em 1916, quando criaram o Código Civil, era um código consolidando ideias que vinham há milênios. Mas o processo civil não. O processo civil é uma disciplina muito nova. O processo civil surgiu como disciplina nova em 1868. E, portanto, em 39, quando fizeram o nosso primeiro Código Nacional, antes nós tínhamos códigos estaduais, o Código da Bahia era o mais famoso deles, em 39 nós tivemos o primeiro código e em 73 o segundo código. Então, em 1973, quando fizeram um CPC, que era novo para a época, era um código que vinha de pessoas que tratavam de uma disciplina nova. Essa disciplina era nova na Europa, mas no Brasil ela era extremamente nova. E só para completar esse ciclo, em 73 nós tínhamos um código de uma disciplina nova, que no Brasil era muito mais nova do que na Europa, e vivíamos sobre um regime militar. Então, aquele código de 73, ele foi criado para uma época específica. E em 90, ainda que apenas 17 anos depois, a época era outra. Era necessário que se fizesse uma nova legislação processual. Naquela época, 2 grandes processualistas, que vocês certamente ouviram falar, começaram a desenvolver o pensamento de criar uma nova legislação processual. Atos Gusmão Carneiro, já ouviram falar? E Sálvio de Figueiredo Teixeira. Aliás, rendo aqui homenagem, os 2 faleceram em 2014, uma perda lamentável, e aqui a minha homenagem a 2 grandes processualistas.
E em 90, sabe o que eles fizeram? Eles se reuniram, eles dois, eles se reuniram e pensaram o seguinte: o que nós temos que fazer? A gente vai criar uma lei que reforme o código atual ou a gente vai criar um código novo? E aí eles resolveram o seguinte: se a gente for criar um código novo, vai demorar muito. Vai demorar demais para criar um código novo e nós precisamos de legislação processual agora. Então vamos criar apenas leis que reformem, porque a gente aprova mais rápido e assim a gente muda mais rápido. O que eles não se deram conta na época é que um projeto não excluía o outro. Eles poderiam ter feito leis que reformassem na hora, só para poder agilizar aquela urgência que se necessitava, mas também podiam ter feito paralelamente um novo código. Eles não pensaram nisso. E de 90 até 2011, foram mais de 30 leis que alteraram o CPC de 73. E só em 2009 é que foi criada uma comissão para estabelecer um novo Código de Processo Civil. No dia 9 de junho de 2010, foi apresentado o anteprojeto no Senado, mediante uma iniciativa do senador José Sarney. Ele apresenta e em 2014, dezembro de 2014, enfim, foi aprovado de vez no Congresso Nacional o novo Código de Processo Civil. A nossa presidente Dilma Rousseff, sancionando esse código, ele está em vigor com 1 ano de vacácio para que ele possa ser aplicado efetivamente. Então, me perdoem esses 5 minutos que eu usei para falar sobre essa parte histórica, mas é muito importante que a gente entenda a necessidade de criar um novo código. Por que novo código agora? O Código Civil durou 84 anos e o atual, o de 73, ele tem 42. Por que metade, certinho, né? 84, 42. Por que na metade do tempo ele já ficou velho? Por isso, porque ele nasceu velho. Ele nasceu numa ditadura, ele nasceu numa época em que pouco se pensava sobre o processo civil. Nós precisávamos de um código novo e ele nasceu. A boa notícia, entre tantas boas notícias, a boa notícia que eu dou agora para vocês é que vocês não precisam se preocupar em aprender algo completamente novo. Esse curso, por exemplo, tem 60 horas e nele eu não vou falar sobre o processo civil como um todo. O nome desse curso é Inovações do Novo CPC, porque nele nós pretendemos falar sobre o que tem de novidade, o que foi alterado. E aí, a Flecha, você falou de um código de 73, que era uma época antiga, uma época que não existe mais, então agora está tudo novo? Não. E por que não é tudo novo? Por que não é tudo novidade? Porque eu disse agora há pouco para vocês que o código de 73 não é mais o código de 73. Foram mais de 30 leis que alteraram esse código e, portanto, o código atual, 70% dele traz o que nós já temos no CPC de 73, com tantas alterações. Tudo bem? Então, nessa primeira aula, eu queria falar com vocês sobre essa contextualização histórica, para que vocês entendessem por que veio um novo código. E quero fazer uma visão macroscópica dele, o que é o código como um todo. E depois disso, a gente começa a olhar microscopicamente, cada um dos capítulos, cada uma das alterações. Podemos fazer isso? Muito bem. Vocês já ouviram falar, talvez não, essa pessoa ela já é falecida e ela não foi muito famosa. Já ouviram falar numa pessoa americana chamada Steve Jobs? Já? Levanta o braço quem já comprou algum produto do Steve Jobs, por favor. Isso. Muito bem. Você não levantou o braço, mas tem, né? Você ganhou? Então tá ótimo. Muito bem. Todo mundo conhece o Steve Jobs. Ele faleceu em 2011, mas ele é muito famoso. Ele era criador e depois foi presidente da Apple. E ele era muito famoso pelas suas apresentações. Quando ele falava em público, ele era magnético. Todo mundo ficava prestando atenção no que ele falava. Ele desenvolveu uma técnica, e existem vários livros sobre isso. Ele desenvolveu uma técnica que era a seguinte: quando ele ia apresentar algo, ele não chegava e dizia, nós criamos esse dispositivo. Esse dispositivo chama-se caneta. Ela escreve, ela é apagável, etc. Porque se era algo completamente novo, você entendia o que era aquilo, mas não entendia para que servia aquilo. E aí você olha e fala, gente, que espetáculo esse negócio, mas isso aí é para quê mesmo?
Então, ele começava suas apresentações primeiro mostrando o problema. Na linguagem que ele gostava de usar, ele iniciava suas apresentações mostrando o inimigo. E depois ele mostrava o herói, a solução, que era o produto que ele estava criando, que ele estava vendendo. Por exemplo, em 2007, ele criou o primeiro iPhone. Quem não tem ou nunca ouviu falar em iPhone? Não tem. Uma tribo, talvez, em Papua Nova Guiné, mas fora isso, todo mundo conhece o iPhone. Hoje todo mundo sabe para que serve. Hoje os smartphones são imitações, muito boas, mas imitações do iPhone. O Steve Jobs não criou o iPhone, o Steve Jobs criou o smartphone. Imagina se em 2007, ninguém sabe para que serve um smartphone, e ele chega, olha, isso aqui é um smartphone, isso aqui serve para... Sim, tá, mas não estou entendendo o que é isso. Então ele começava com as dificuldades. Sabe aquele teclado do BlackBerry pequenininho que ninguém consegue digitar direito? É horrível isso, não é? É, então... Sabe aquele problema da tela que fica pequena porque metade do aparelho é usado pelo teclado? Pois é, nós temos algo para resolver esse problema. Nós temos uma tela que é o aparelho inteiro, nós temos um teclado que é maior porque você pode deitar e as letras ficam maiores. Sabe esse problema que todo mundo tem? Eu tenho a solução para vocês. Eis o iPhone. Essa técnica não foi criada por ele. Essa técnica era apenas utilizada por ele. Mas quando se fala em criação de qualquer coisa, eu preciso saber qual é o problema que essa criação pretende resolver. Concorda? Então, por que nós vamos criar um novo Código de Processo Civil? Ah, porque eu estou com vontade. Porque eu quero ser conhecido como o senador que criou o novo código. Eu quero ser conhecida como a presidente que criou o novo código. Não existe isso. Pelo menos não oficialmente. Mas não existe isso. Eu preciso criar qualquer coisa, e no nosso exemplo, eu preciso criar um novo Código de Processo Civil para resolver um problema. Qual é o problema processual que nós precisamos resolver? Se a gente conseguir identificar que existem esses problemas, vamos criar um código para combater esses problemas. Mas, por outro lado, se não identificarmos problemas, porque o Código de 73 é capaz de resolver qualquer pendência processual, não há necessidade de criar um novo Código de Processo Civil. Tudo bem? Perfeito. Vocês de casa não vão poder responder, mas eu conto com a plateia do presencial. Quem advoga, por favor? 1, 2, 3, 4. Quem não advoga, mas está no meio da prática do dia a dia? Além dos 4, 5, 6. Gisele? Não? Ok. Aliás, pessoal de casa, me perdoe um pouquinho. Deixa eu só me apresentar pessoalmente aqui. Eu tenho Fernanda, Thaisa, Gisele, Roberta, Rejane, Beto, qual é o seu nome? E Mariane. Ok? Meu nome é Alexandre, muito prazer. Qual era o grande problema que existia na época que se pensou criar um novo código? E é lógico que ele existe até hoje. E para quem é do meio conhece isso muito bem. Me digam se eu estiver errado. O grande problema processual a ser resolvido é... É verdade isso? Existe morosidade processual como um todo? É porque a maioria aqui é composta de advogados, mas para quem é do Ministério Público, quem é defensor, quem é juiz, todo mundo esbarra com morosidade? Todo mundo concorda? Alguém discorda de mim? Não? Ótimo. Então vocês estão concordando, não comigo, mas com a comissão que criou o anteprojeto do novo CPC. Eles entenderam que a morosidade era o grande vilão a ser combatido. Vamos criar um novo Código de Processo Civil para combater essa morosidade do processo, não do judiciário. Eu acho muito injusto quando se diz a morosidade do judiciário, porque a morosidade é do processo. Ou será que nós, advogados, não causamos morosidade? Tudo bem, ninguém vai se acusar, mas imaginem que na Suécia existe um determinado tipo de advogado que atua para réu e, portanto, esse advogado sueco quer que o processo demore porque o cliente dele é réu. Acontece isso na prática? Beto, conhece algum advogado sueco assim? Vários, não é? Beto morou na Suécia no intercâmbio. A gente sabe. Não, nenhum deles tem aquele fenótipo de olho azul sueco. Não, não tem. Não? Parece mais como? Queimado pelo sol da Suécia, né? Aquele de 40 graus, é esse? É? Entendi. Eu compreendo. Pois bem,
Então a gente deve falar em morosidade do processo. Morosidade do judiciário existe? Sim, mas não é ela só a culpada. Tem morosidade do juiz, tem morosidade do servidor, tem morosidade do advogado. O advogado também faz isso. Tem morosidade do MP, que às vezes demora para fazer uma promoção. Não acontece isso, não acontece? Não, tem morosidade em qualquer lugar. E a culpa não é da instituição, a culpa é das pessoas que compõem aquela instituição. A morosidade existe, a morosidade é um fato, o processo demora. O processo demora. Eu estava uma vez numa reunião, foi aqui nesse lugar, inclusive. Eu estava aqui na frente e existiam várias pessoas sentadas aqui, eram clientes meus da advocacia, que tinham um problema em comum. Eram todos passageiros de uma companhia aérea que tiveram um voo cancelado e aí dormiram no chão do aeroporto, ficaram 2 dias, se eu não me engano, sem comida, assim, etc. E era um lugar fácil, né, de clima ameno. Era Nova York no inverno, então nevava, era um inferno. E aí muitos passageiros desses me procuraram, estavam todos sentados aqui. E aí eles me perguntaram, qual é a solução que você propõe? A resposta a gente já sabe, a gente quer receber um valor de compensação pelos danos morais que nós enfrentamos. Qual é a solução que você propõe? Eu disse para eles, olha, eu consigo pensar em 3 possibilidades. Primeira, eu vou entrar em contato com o jurídico dessa companhia aérea e tentar um acordo sem qualquer tipo de processo. Pode ser que funcione, pode ser que não. Se não funcionar, nós vamos gastar 1 mês com isso. Ah, 1 mês é tempo demais. Não, não é. Confia em mim, 1 mês é nada para um processo. É ou não é? 1 mês é 0. 1 mês é 1 segundo perante a eternidade processual. Se não funcionar, aí as outras 2 possibilidades são de ações judiciais. A primeira pode ser no juizado especial, ou a segunda possibilidade pode ser num juízo comum, numa vara cível. E existem vantagens e desvantagens para qualquer dessas possibilidades, juizado ou vara cível. Eu expliquei para eles, e para vocês eu não preciso explicar, porque vocês sabem muito bem. Essas vantagens e desvantagens são a cara e a coroa da mesma moeda. Se no juizado a vantagem é que é menos demorado, eu não disse rápido, no juizado é menos demorado, essa é a vantagem. A desvantagem é que eles têm teto de 40 salários e, portanto, raramente o juiz passa de 5 mil numa condenação. No juízo comum é o outro lado da moeda. A desvantagem é que demora demais, a vantagem é que não tem teto, o céu é o limite e, portanto, a gente pode conseguir condenações maiores. A maioria que era de leigos, a maioria desses clientes não era do mundo jurídico, e aí um deles levanta o braço e diz assim, com licença, quando você diz que no juizado é menos demorado, quanto tempo leva isso? Eu falei, entre ingressar em juízo e você efetivamente receber, se der tudo certo, uns 18 meses. E a maioria disse, que isso? Isso é mais rápido? Eu falei, calma, eu não disse mais rápido, eu disse menos demorado. Mas isso é um absurdo, 1 ano e meio para resolver? Eu falei, é isso. Alguém discorda de mim? No juizado? Sim, se tudo der certo. Essa é a frase que eu mais enfatizo no meu discurso. Se tudo der certo. É ou não é? Assim, Deus me livre de meter na vida dos outros. Mas a Fernanda está aqui presente, ela tem uma ação num certo juizado especial. Ela tinha uma ação num certo juizado especial, porque ela subestabeleceu esse processo, que entre você dar entrada numa petição no Proger e o juiz efetivamente despachar essa petição, eram 6 meses. Verdade? 6 meses. Então, Beto, se tudo der certo, nós estamos falando de 1 ano e meio. Tudo foi tranquilo, tudo certo, 1 ano e meio. Então é evidente que nós temos morosidade. O juizado especial nasceu para ser rápido e o melhor que ele consegue é ser menos demorado que uma vara cível. E a depender de qual vara cível, a vara cível é mais rápido que alguns juizados. É ou não é? Muito bem. Essa morosidade, ela tem que decorrer de alguma coisa. Não é morosidade simplesmente porque é assim. É moroso porque é, ponto final. Não. Existem causas dessa morosidade. E conforme eu vou identificando essas causas, no novo código eu preciso criar soluções para essas causas. Esse é o nosso objetivo. Quais são as causas identificadas pela comissão
criada para elaborar o novo CPC, quais foram as causas que eles conseguiram identificar? Primeira, excesso de formalidade. Tem isso? Existe no CPC? No processo penal tem até menos. E é um código mais antigo, o código é de 42, se eu não me engano. É isso? Eu não tenho certeza, mas eu acho que é de 42 o Código de Processo Penal. Excesso de formalidade. Quem me dá exemplo de formalidades desnecessárias no processo civil? Aceito sugestões. Isso, um de cada vez. Não? Eu começo, então. Eu começo. Beto, pode me ajudar? Tá, vou reformular. Beto, pode tentar me ajudar? Beto, você é advogado de réu. E você quer apresentar uma defesa dizendo que o pedido do autor tem que ser julgado improcedente. Essa peça de defesa chama-se contestação. Aí, junto com essa defesa, o pedido do autor tem que ser julgado improcedente, você também quer alegar que aquele juízo, que aquela vara é relativamente incompetente. Agora, não pode ser mais na contestação, tem que ser uma peça chamada exceção de incompetência relativa. E aproveitando que você está ali, você também quer formular um pedido para você, réu, em face daquele autor. Já não pode ser mais na contestação nem na exceção, tem que ser numa outra peça chamada reconvenção. Um absurdo isso. Ah, no juizado não é assim, né? No juizado como é que faz? Para formular pedido em face do autor? Pedido contraposto, que é tudo na contestação. Melhor, não é? É, porque a lei do juizado é de 95. Já era com base numa ideia melhorada de simplificação. Mas o Código de 73 tem que ser uma lei, uma resposta para cada modalidade de defesa. Um absurdo, excesso de formalismo. Quer ver um outro exemplo? Você... Rejane, não é isso? Rejane, você advoga? Advoga. Já fez na sua vida alguma ação indenizatória? Muitas. Não é? Eu presumo, você atua no cível. Então, você já fez muitas ações indenizatórias na sua vida. Concorda? Se você quiser pedir 100 mil reais de indenização, você adota o procedimento ordinário. Se você quiser pedir abaixo de 60 salários mínimos, em torno de 35 mil reais, rito sumário. E se quiser abaixo de 40, o rito sumaríssimo, que é o do juizado especial. 3 procedimentos diferentes para pedir a mesma coisa, dinheiro. E só pela quantidade de dinheiro eu tenho procedimentos diferentes. E esse exemplo, só esse exemplo de morosidade por excesso de formalismo pode levar às 3 horas de aula de hoje. Por exemplo, você quer pedir dinheiro, mas agora é de alimentos. Tem um rito especial. Você quer pedir dinheiro do governo, porque ele praticou um ato que fere seu direito líquido e certo. Mandado de segurança. Desde que não seja ação de cobrança, que não cabe MS para ação de cobrança. Mas num outro contexto, cabe mandado de segurança. Você quer dinheiro que é seu, porque era de uma pessoa da qual você é herdeira, mas que ela faleceu, lamentavelmente. O que você faz? Um outro rito chamado inventário. Isso chama-se procedimento. Eu tenho 3 procedimentos comuns. 3. Se é comum, não devia ser um só. Eu tenho 3. Ordinário, sumário e sumaríssimo. E os especiais? 2. De jurisdição contenciosa e de jurisdição voluntária. Ah, são só 2? É, 2 gêneros, porque dentro de jurisdição contenciosa eu tenho 16. E dentro de jurisdição voluntária eu tenho outros 15. Para que tanto procedimento? Para que tanto formalismo? Por que tanta forma? Para que isso tudo? Existem vários motivos para esse formalismo todo. Mas o principal deles é a origem. De onde veio todo esse formalismo? E esse formalismo veio especialmente da França. Se escrevesse a caneta, seria até melhor. Esse formalismo veio da França. Aqui está escrito França, tá? E na França, sabe quem era o grande inimigo? Sabe quem era o bandido na França? Era o juiz. É sério. Na França, o juiz era o bandido. Por quê? Porque na França, a monarquia, reis, os nobres de um modo geral, eles faziam o que bem entendiam.
Já ouviram falar na Revolução Francesa? Já que destruiu aquele país inteiro, depois ele se reconstruiu. Sabe quem liderava a Revolução Francesa? Robespierre. Já ouviram falar? Juiz. Danton, juiz. Desmoulins, juiz. Foi a classe de magistrados que começou a Revolução Francesa. Mas quem criava a lei onde estavam esses formalismos todos? O legislativo, que era composto por quem? Pelo rei. Então o rei criava as leis com excesso de formalismo, com excesso de regrinhas, para que o juiz ficasse preso àquelas regras. Ah, eu quero julgar contra a coroa. Não dá, porque tem uma regrinha aqui na lei, criada pela coroa, dizendo, não, você não pode fazer isso. Surgiu uma expressão, na época, na França, que é bem famosa. Até no original ela é bem famosa. La bouche de la loi. Já ouviram falar? Significa a boca da lei. O juiz era só a boca da lei. Ele só podia fazer o que a lei mandasse. A lei é extremamente formal para o juiz fazer só o que a lei manda. Porque o juiz era o inimigo da coroa e as leis eram criadas pela monarquia. Aí a origem disso tudo. Como a gente pode pensar em soluções para cada uma dessas causas? Como se pode pensar em resolver essas causas para resolver, em última análise, essa morosidade? Se a gente conseguir achar soluções, onde essas soluções vão estar? No novo Código de Processo Civil. É lá dentro que nós vamos tratar dessas soluções para resolver essas causas que causam esse problema de morosidade. Conseguimos soluções para isso? Sim, conseguimos soluções para isso. Essas soluções estão na lei, elas são teóricas, se vai funcionar ou não depende de quem? Das pessoas. Do juiz, do servidor, do advogado, do MP, da defensoria e assim por diante. Então, que soluções nós temos? Primeira, unidade procedimental. Sabe o procedimento comum, que é o ordinário, o sumário e o sumaríssimo? Isso acaba no Código de Processo Civil de 2015. Isso acaba. E existe agora um procedimento, um só. Exceto no juizado, que tem lei própria e, portanto, continua valendo, se você está numa vara cível usando o CPC e quer pedir dinheiro, não importa quanto você está pedindo, eu tenho um procedimento único, chamado de procedimento comum. E lá dentro, o juiz, que deixa de estar preso às formalidades, o juiz deixa de ser a boca da lei e dentro desse procedimento único, ele consegue adaptar o procedimento às necessidades do caso concreto. Essa unidade procedimental é oriunda do princípio da adaptabilidade. O princípio da adaptabilidade vai permitir que dentro desse procedimento único o juiz possa alterar de um lado ou de outro conforme as necessidades do caso concreto. Beto, lembra das defesas? Contestação, reconvenção e exceção? Dentro dessa unidade procedimental, apenas por exemplo, tá? Existem várias soluções para isso. Nós vamos ver isso ao longo do curso. Mas apenas por exemplo, a resposta agora é única. Agora a peça de defesa chama-se contestação. E lá dentro eu vou alegar tudo o que eu quiser como matéria de defesa. O que hoje eu alego em sede de contestação, de exceção e de reconvenção, tudo vem numa peça única, chamada contestação. Aí uma vez me perguntaram assim, Flecha, então acabou a reconvenção, agora é tudo pedido contraposto? Não. O Código continua chamando de reconvenção. Só não fez da reconvenção uma peça própria. Agora, dentro da contestação, eu tenho um capítulo chamado da reconvenção. Quem atua no juizado, quem já viu o que acontece no juizado, na contestação do juizado tem um capítulo chamado do pedido contraposto, não tem? Vai se continuar igual. Contestação vai ter um capítulo lá dentro chamado do pedido de reconvenção, ou da reconvenção, como preferirem. Ok? Segunda causa de excesso que leva à morosidade. Essa aqui, então, excesso de demandas.
tem isso? Isso aqui acontece? Excesso de demandas? Por que demora tanto para julgar um processo? Porque tem processos demais. Tem muito processo. E por que existem tantos processos? Por quê? Existem vários vilões. Tem um maior do que o outro. Tem uns maiores do que outros. Quando começou isso? Quando começou essa história de excesso de demanda? Com a Constituição de 88. Se fala tanto do regime militar, que era muito preso, que as pessoas não podiam fazer nada, liberdades não existiam. Sim, isso era muito ruim. Mas pelo menos tinha uma coisa. Não vem querer se aventurar aqui no judiciário, não. Você comprou um ferro de passar roupa e ele veio com um problema, joga fora, compra outro. Não vem discutir aqui no judiciário, não. Isso é barato, você compra outro. Não, não sou eu que falo isso. Era o pensamento da época. Ah, você comprou um carro 0 km, ele veio com um defeito, tem uma oficina ali que eu chamo de assistência técnica, você vai lá e conserta. Não, mas espera aí, eu comprei um carro 0 km porque eu quero um carro sem problema. Ótimo, esse tem problema, leva ali na oficina e conserta. Então, não tinha esse excesso de litigiosidade que nós vemos hoje. Não tinha tanto processo como a gente vê hoje. E depois da Constituição, que criou um princípio chamado a lei não excluirá da apreciação do judiciário lesão ou ameaça a direito. Ou seja, vai lá, vai discutir. E se é difícil discutir, porque as custas são caras, os advogados são caros, se é complicado, se a defensoria não tem estrutura para atender todo mundo, se é difícil, não é por resto com isso, não. Eu vou criar um mecanismo para você. Eu, lei, vou te dar a solução. Eu vou criar um juizado. Vou criar um juizado onde você sequer precisa de advogado para ir. Vai até lá. Tem lá um lugar chamado primeiro atendimento, você vai até lá, reclama daquela torradeira que você comprou que está com problema. Ah, custou R$39. Vai, faz. Vai. Outro dia eu vi uma causa no juizado. É sério. É sério. Eu ri. Mas a juíza odiou, porque ela teve que julgar aquilo. O consumidor ingressa em juízo dizendo que ele fez uma compra numa loja dessas de massa. E que ele comprou parcelado. E que na hora que... E a parcela era sem juros. Que na hora que ele somou as parcelas, mas depois de feita a compra, ele viu que o valor total da compra, se fosse à vista, era R$279. E que quando ele somou as parcelas, que supostamente eram sem juros, dava 280. R$1. R$1 de diferença. Ele ingressa em juízo pedindo R$1 dele de volta e dando moral. É ou não é um absurdo? Mas o juiz pode dizer assim, isso é um absurdo, isso aqui eu não vou julgar não. Pega isso ali, janela, vou jogar isso fora. Dá para fazer isso? Ok, mas não dá para fazer, tem que julgar. E quando o juiz tem que gastar o seu tempo para julgar esse processo, e que demora, tem que fazer sentença, tem que colocar todos os requisitos, tem que olhar aquilo tudo, tem que fazer audiência. Para fazer aquilo tudo, ele está privando o seu tempo de julgar o quê? Os processos que importam de verdade, os processos reais. Esse excesso de demanda, esse excesso de litigiosidade faz com que eu tenha morosidade para os processos que são importantes mesmo. Como é que se resolve, então, esse excesso de demandas? Como é que se faz para resolver isso? Já existem mecanismos fora do CPC, como súmula vinculante, por exemplo. Mas no CPC existe um mecanismo para isso. Nós vamos estudar aqui com calma ele, chama-se incidente de resolução de demandas repetitivas. Está no artigo 973 do novo CPC. Incidente de resolução de demandas repetitivas. Acontece isso? Tem essa história de um monte de ação igual, tudo igualzinho? Acontece? Sim, acontece muito. E aí qual é a solução? Separa ali algumas que sejam representativas dessa classe de ações, julga essas e depois pega a decisão nesse incidente e irradia para todas as outras ações. Com isso, se vai acontecer na prática o que se espera, só quando acontecer de verdade. Mas por hora, em teoria, esse incidente faz com que eu tenha menos demandas? Não, elas vão continuar existindo, mas elas serão julgadas em bloco, elas serão julgadas mais rápido e por isso eu consigo diminuir essa morosidade processual. Ok? E por último, para ficar, você vai dar stop nessa câmera? Não, por favor. Isso, eu te aviso. A minha câmera está ali atrás dizendo assim, e aí, dá pausa. Não, espera. Eu te aviso.
Você vai, corta, aí essa é a sua deixa, ok? Você pode até dar uma sentadinha aqui, eu vou levar uns 5 minutos ainda. Ótimo, muito bem. Isso, fica à vontade. E a terceira causa dessa morosidade processual chama-se excesso de recursos. Tem recurso demais? Tem. Nós do jurídico sabemos disso? Sim. Sabe quem sabe disso? William Bonner. William Bonner fez comunicação social e ele sabe disso, porque lá no Jornal Nacional ele fica dizendo que tem excesso demais, o que causa... Esse é o maior vilão, esse é o grande vilão. A chamada prodigalidade recursal. Qual é a solução para resolver essa prodigalidade recursal? Vamos diminuir a quantidade de recursos. E dos que sobrarem, vamos diminuir as possibilidades de cabimento desses recursos. Então, primeira, supressão de recursos. Quais foram os recursos suprimidos no novo CPC? Sugestões? Embargos infringentes. Mais algum? Agravo retido. Esses foram extintos. Eles deixam de existir. Embargos infringentes e agravo retido, eles deixam de existir no novo Código. E o agravo de instrumento? Ele deixa de existir? Não. Mas ele foi limitado no cabimento. Hoje, no juizado é outra história, tem lei própria, mas no juízo comum, hoje, qualquer interlocutória do juiz pode ser recorrida. Concorda? Ou por agravo retido, que é a regra, ou por agravo de instrumento, se a interlocutória for capaz de causar grave lesão de difícil reparação. Mas sabe aquele advogado sueco que eu falei ainda há pouco? Aquele advogado sueco sempre acha que aquela interlocutória do juiz é capaz de causar uma grave lesão de difícil reparação. É ou não é? Ele sempre acha isso. Ele sempre acha, e por achar o que é que ele faz? Agravo de instrumento para tudo. Tudo é agravo de instrumento. E qual é o procedimento do agravo de instrumento? No CPC de 73. Você interpõe direto no tribunal, sorteia uma câmara, que sorteia um relator, e esse relator, se entender que não é caso de interlocutória que causa grave lesão de difícil reparação, o que é que ele faz? Converte em agravo retido e manda para a vara de origem. E nós temos mais morosidade. Então, no novo Código, o grande objetivo da comissão que criou o anteprojeto era criar, não é exatamente isso, mas era criar algo parecido com o que nós temos no juizado. No juizado especial, tem a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias. No juízo comum, o CPC de 2015 criou algo parecido, algo não tão radical. O que nós vamos ter no novo Código é a diminuição dos recursos contra interlocutórias. Agravo retido, acabou, deixou de existir. E o agravo de instrumento? Diz o artigo 1012 do CPC de 2015. É cabível o agravo de instrumento contra as seguintes interlocutórias. E aí vem uma lista de algumas, que eu não vou citar agora, nós vamos ter uma aula de recursos, e aí melhor a gente fala depois. Mas no 1012, vem ali, cabe agravo de instrumento contra as seguintes interlocutórias. Aí vem um rol de alguns incisos, dizendo, são essas aí que você pode recorrer. Ah, sim. Então, se a minha interlocutória é qualquer outra fora desse artigo 1012, eu não posso mais recorrer? É isso? Não. Se a minha interlocutória não for uma dessas do 1012 que cabe agravo de instrumento, eu posso recorrer ainda, mas por apelação quando vier a sentença. Então, veio interlocutória agora. Não é nenhuma daquelas do 1012? Tudo bem. Deixa quieto. Quando vier a sentença, você faz uma apelação contra a sentença e faz um capítulo como preliminar de apelação. Estou atacando aquela interlocutória lá atrás. Ok? E com isso, nós tentamos diminuir
essa prodigalidade recursal. Nós tentamos melhorar com menos recursos e dos que sobraram com menos possibilidades de cabimento para que assim a gente consiga dar mais celeridade a esse processo. Então, agora, Thaíris, isso, muito bem. Eu te aviso, vou falar corta, espera. Né? A minha diretora é nova, ela está começando. Então, agora, finalmente, a gente está pronto para começar a tratar do novo código. Até agora, o que nós fizemos foi, mostrar por que precisávamos de um novo código. Contexto histórico. 2, por que o novo código precisava nascer? Porque nós temos morosidade com essas causas. E 3, quais são as soluções que o novo código vai trazer para tentar solucionar, para tentar resolver essa morosidade. São essas que nós acabamos de tratar. Ok? Então agora a gente faz um pequeno intervalo e espera. Espera. A deixa é corta. Tá? Isso, minha diretora. E depois do intervalo a gente mostra como será o código, eu digo quais são os capítulos que eles vão ter, e depois entramos especificamente no primeiro deles, que é a parte de normas fundamentais, princípios, etc. Ok? Então, até o nosso próximo bloco. Agora, Thaíris, corta!